Hoje começa uma nova fase do canal, onde eu vou trazer outros assuntos. Eu quero abordar assuntos que eu sinto que eu preciso falar com vocês, então eu espero que vocês gostem e eu espero que a gente troque uma ideia bem legal sobre esses assuntos aqui, tá? Vou começar então contando pra vocês, né, como eu cheguei nesse assunto, como eu cheguei nessa visão, e daí depois a gente desenrola um pouco mais essa história. Eu estava vendo um vídeo, né, no YouTube, e nos comentários desse vídeo tinha o arroba de uma página onde mostra o antes e depois de algumas famosas, de algumas blogueiras e influencers. Quando eu digo antes e depois, eu digo a foto com Photoshop e a foto sem Photoshop. E eu pensei ali naquele momento que a página tinha o total intuito de manchar a imagem dessas meninas, tinha o intuito de falar mal e tinha o intuito de fazer uma zoação assim aleatória. Mas ao rodar, né, as fotos, ao ver todo o conteúdo ali, pelo menos a maioria do conteúdo que tinha naquele perfil eu consegui ver, eu pude notar que se tratava de algo totalmente diferente do que eu pensava que era. A página não tem o intuito de manchar a imagem de ninguém, pelo contrário, ela tem o intuito de mostrar a realidade para nós que estamos seguindo, né, e sendo influenciadas por essas meninas, e também tem muitos homens nessa história, tá? Então a partir daí eu comecei a pensar muito sobre isso. Sobre o quê? Sobre o Instagram e sobre a vida real. Essas meninas, elas maquiam todas as fotos, a maioria das fotos delas, para mostrar um corpo e uma vida que elas, na verdade, não têm. E isso afeta muito a gente. Isso afeta a gente. Pode ser pouco, pode ser muito, pode ser mais ou menos, mas querendo ou não, em algum momento você já foi provavelmente afetada por ver esse tipo de coisa no Instagram. Então, muitas das vezes a gente está sendo enganado ao ver uma foto, ao ver um vídeo, porque aquilo não é real. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora eu vou falar um pouco sobre como eu convivi com tudo isso, né? Quando eu era mais nova, eu tinha, né, um medo de mostrar a minha pele com os poros abertos, porque eu via todas aquelas meninas com aquela pele perfeita e maravilhosa, e eu pensava, poxa, mas eu não tenho a pele assim. Então eu usava várias táticas e várias técnicas para que a minha pele não ficasse daquele jeito. Só que eu tenho a pele oleosa, a tendência da pele oleosa é ter mais poros abertos, então até eu chegar no ponto onde eu entendesse que a minha pele é assim e que eu tenho que cuidar dela, eu tenho que ter um cuidado com ela, mas que eu não preciso fazer milhões de coisas para ela ficar perfeita, porque ela nunca vai ficar perfeita, porque não existe. Então, em várias fotos minhas, né, muito antes até de eu terminar a faculdade, eu fazia, né, uma camuflagem ali na minha pele. Às vezes tem foto que eu hoje olhando, eu sei que eu estraguei a foto porque ficou muito artificial. Então eu cobria totalmente os poros. E isso, quando eu vi o antes e o depois, eu ficava totalmente mal, porque ali eu estava mostrando uma coisa legal e bonita para todo mundo, mas eu não era exatamente daquele jeito. Então, a partir do momento que eu terminei a faculdade, depois de um ano mais ou menos, eu comecei a perceber que eu não precisava daquilo. No corpo eu nunca usei assim Photoshop, eu sempre pensei do que adianta eu estar postando essa foto assim, se pessoalmente todo mundo sabe que não é assim. Então eu sempre tive um pouco essa consciência, mas eu já fui tentada muitas vezes a fazer e já fiz, mas não postei, porque eu pensei, as pessoas sabem.
que eu não sou assim. Então daí chegou esse momento em que eu pensei, eu não preciso de nada disso. Quem me conhece de verdade já me viu assim, já sabe que eu tenho esses poros, já sabe que o meu corpo é assim, que o meu cabelo é assim, então não adianta eu mentir para ninguém. Mas é um processo demorado e lento, principalmente se você está nas redes sociais. Porque daí você vê todas aquelas fotos, toda aquela vida perfeita, todas aquelas meninas perfeitas, né? Com vida perfeita, com relacionamento perfeito, com tudo perfeito, e você acaba se perguntando por que eu não tenho e não sou desse jeito, porque eu não tenho essa vida perfeita que está me mostrando que eu tenho aqui, que eu vejo aqui no Instagram. E daí o que muita gente faz? Faz o que não pode para ter aquela vida perfeita. Ou seja, se passa até por uma pessoa que tem mais condições, né? Faz tipo... Gente, eu já vi muitas histórias, então esse perfil é muito bacana. Eu vou deixar ele aqui embaixo para vocês poder conferir e ver do que eu estou falando de verdade. Como eu estava falando para vocês, tem gente que faz o que não pode para ter a vida que essas meninas, ou até que alguns meninos, influencers, blogueiras, mostram nas redes sociais. E se perguntam por que nunca parece tão igual, porque muitas das vezes é só uma edição, não é realidade. Então, pra mim foi um processo longo e demorado até eu entender que aquilo ali não era real e que eu era uma pessoa real e precisava me comportar de tal forma. Então, eu imagino que para muitas meninas, principalmente novas, adolescentes ou até da minha idade mesmo, ou até mais velhas, né, mulheres mais velhas, é um processo bem demorado, porque a gente praticamente viu nesse tempo todo uma vida muito bonita e muito linda e maravilhosa e sem defeitos nenhum. Ainda mais na época que a gente tá vivendo, né? A gente vê ainda esse tipo de coisa na internet. Então a gente deve sempre se questionar muito em relação ao que às pessoas que a gente segue, ao conteúdo que a gente está consumindo ali nas nossas redes sociais. Eu acho que todas as redes sociais, gente, são muito assim... Tem um lado muito bom e tem o seu lado ruim. O Instagram, principalmente porque é onde a gente mostra mais a nossa vida, é onde a gente compartilha mais coisas, né? Então ali a gente tem a oportunidade, digamos assim, de mostrar muitas coisas que podem não ser reais. Então tomem cuidado com as pessoas que vocês seguem, fiquem atentos e se questionem se aquilo é real ou não. Não estou falando para vocês ficarem examinando a foto das pessoas para ver se ali tem um Photoshop ou não. Porque a culpa não é dessas meninas ou desses meninos que fazem Photoshop no corpo, ou até mesmo colocam ali alguma coisa no ambiente que não tinha, enfim. Eu acho que isso é muita culpa do padrão que hoje é imposto pela sociedade de corpo, de cabelo, de pele e também de vida, digamos assim, social. Então, a culpa realmente não é delas, porque eu acho que todos nós já se sentimos assim. Então, a gente não deve ficar examinando ali e ir lá nos comentários das fotos julgar. Mas a gente deve pensar, bom, talvez isso não seja tão real assim, né? Eu não vou me comparar com tudo que eu vejo na internet, eu não vou me comparar com tudo que eu recebo ali na minha timeline das redes sociais. Por quê? Porque pode não ser real, então eu estarei buscando uma coisa que talvez não exista, né? E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que eu percebi com esse Instagram, né? Que infelizmente a maioria das coisas que está na internet não é verdadeira. A gente deve ter um olhar crítico para isso, porque a nossa saúde emocional muitas das vezes está em jogo. Então a gente deve muito tomar cuidado, e a gente deve tomar cuidado também com o que a gente posta, porque a gente pode estar ali afetando alguém, principalmente em relação a corpo, a rosto, a cabelo e etc, etc. Então a gente sempre deve
pensar, isso não vai afetar alguém negativamente? Uma coisa é a pessoa não gostar do seu post porque, não gosta e tal. Outra coisa é você afetar aquela pessoa e aquela pessoa ficar mal pensando porque que ela não é daquele jeito e como que ela poderia ser o que ela poderia fazer para ser daquele jeito. Esse é um ponto importante que essa página me fez perceber. Então esse vídeo é mais como um alerta, né? Porque me acendeu a luzinha alerta ali quando eu vi esse Instagram. E agora eu meio que fiz uma seleção. Sigo pessoas que eu sei que me tem uma relevância, que me ensina algo, que me ajuda em algo. E esse Instagram também me ajudou muito nisso. Então, assim, é um alerta para que vocês também busquem, tenham um olhar mais crítico para as coisas que vocês estão vendo na internet e que vocês não se comparem, porque eu acho que é inevitável, uma hora ou outra a gente se compara. Mas quando a gente percebe, quando a gente entende que aquilo não é real, a gente para de se comparar. Então selecione ali, porque não é errado você selecionar aquilo que você vai consumir e aquilo que você quer para sua vida, seja mental ou emocional, tá? Então assim, é um alerta para você ser mais crítico com as pessoas que você segue, porque às vezes você está sendo enganado, está achando aquilo lindo e maravilhoso e tudo que você queria era ser daquele jeito, sendo que a própria pessoa que posta não é. Então, muito cuidado com as pessoas que vocês seguem, fiquem de olho nisso e entendam que o Instagram pode ser uma coisa real, uma coisa de vida real e não precisa ser aquela coisa linda e maravilhosa e toda programada como a gente vê, tá? Porque é muito mais legal a vida real, né, gente? Quer dizer, nem sempre é tão legal assim a vida real, né? A vida que a gente vê nas redes sociais são mais bonitas, parece que a gente vive, aquelas pessoas vivem num mundo colorido. Mas eu quero dizer assim, é muito mais interessante a gente mostrar a vida real do que a gente mostrar uma vida fantasiosa que não existe. Então, é isso. Eu tô vendo aqui no meu caderninho ver se tem mais alguma coisa pra falar pra vocês, tá? A gente, às vezes, fica num ciclo ali vicioso, né? De se comparar, tentar ser igual e não conseguir. E isso acaba torturando um pouco a gente, deixando a gente um pouco abalado, tá? Isso já aconteceu comigo, eu imagino que já tenha acontecido com você de alguma forma. Então esse vídeo é pra dizer pra vocês que muitas coisas que estão no Instagram não é real, que você não precisa se comparar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu quero que vocês conversem comigo sobre isso aqui. O próximo vídeo vai ter um tema mais ou menos parecido, porque eu quero falar um pouco mais sobre esses assuntos também. E é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.